Oi, Abel, boa noite. Parabéns pela vitória, pela liderança do Brasileirão. O Inter de Abel Braga é a equipe que mais venceu partidas consecutivas no Brasileirão, um recorde histórico. Queria que você falasse sobre essa marca e também sobre o que foi essa partida que o Marcelo Lomba considerou o Bragantino adversário mais difícil do Inter nesse momento no Brasileirão. As coisas estão acontecendo desde depois do jogo do Boca. Ali nós começamos a ver, a sentir que havia uma possibilidade grande dentro da equipe, dentro de cada jogador. E ali foi a grande mudança, né? Ali foi o momento que nós pulamos a cerca e começamos a acreditar cada vez mais em nós mesmos. E fico contente e satisfeito, porque não é sempre, é a primeira vez nos pontos corridos que acontecem 9 vitórias consecutivas. Então, isso é um trabalho de todos, não somente atletas, porque nós temos ali, talvez, 30, 40 pessoas que trabalham para a equipe, dentro do CT, tanto o pessoal de análise, que são espetaculares. E o que aconteceu no campo, nós sabíamos o que ia acontecer. O time dos caras é muito bom, principalmente aqui nos últimos 15 minutos, e foi uma grande chance de gol só, mas nós correndo atrás dele. Eles estão sempre achando um jogador livre, jogando entre linhas. Isso também, além de ter sido uma equipe relativamente cara, é uma equipe que tem um treinador de altíssimo gabarito. O parabenizei não só pelo que ele está fazendo, pelo que ele sempre foi. Desde o Flamengo, que eu conheço, e que nós conversamos às vezes, e para mim ele é muito top. Tudo bem, Abel? Boa noite, parabéns pela vitória. Como usar a sua experiência, né? Você que já ganhou o Campeonato Brasileiro, entre outros títulos, para não deixar a euforia nem a ansiedade entrar dentro do vestiário nesse momento? Faltam apenas 5 partidas, tem todo o acompanhamento dos adversários também, mas claro, o Inter dependendo apenas de si. Como manter o grupo focado no jogo a jogo, sem que a ansiedade seja grande no vestiário para conquistar esse título? Isso me permite. O quanto faz falta o torcedor também nesse momento tão importante? Eu acho que o que você tem visto e viu hoje, principalmente, que depois de um Grenal, nós não ficamos alheio ou totalmente desconcentrados e não deixamos de sofrer, como tem acontecido em muitos jogos. Não tem jogo fácil. Fácil é para quem vê, Inter e Bragantino na casa do Inter, no Beira-Rio. Quem fala que é fácil é muito ilusório. A qualidade dessa equipe é um negócio incrível. Então, se nós passamos por um Grenal onde não se vencia 11 partidas, não entrou ninguém de salto alto. Nós sabemos que vamos ter que correr bastante, como foi hoje, porque o próximo jogo é uma equipe, já é um campo diferente, o jogo fica mais rápido, uma equipe muito jovem, vem vencendo há algum tempo aí, já alguns jogos seguidos também, e nós vamos ter que nos preparar muito bem e, além disso, se adaptar ao campo, né? Que o campo, além de ser mais rápido, ele é molhado, aquela coisa toda. Então, é um jogo extremamente complicado. Não é à toa que eles vêm fazendo os últimos jogos aí de maneira muito positiva. Ô Abel, tudo bem? Você até falou agora nessa resposta ao que eu ia te perguntar, você falou o Inter sofreu como tem sofrido em alguns jogos, e você mesmo, em algumas entrevistas passadas, tinha dito que esse time aprendeu a sofrer. Mas há uma maneira de você fazer esse time sofrer, não sofrer tanto ou sofrer um pouco menos em relação a esses últimos jogos do Campeonato Brasileiro, principalmente nos jogos em casa e principalmente ainda contra o Atlético,
agora fora de casa. Ou você entende que isso é uma característica do seu time, é uma característica dos jogadores e é o que tem para o momento, e assim o Inter vai até o final do Campeonato Brasileiro. E você entende que precisa jogar mais em Curitiba do que jogou hoje no Beira-Rio? Precisa. E enfim, um jogo de futebol é aquilo como uma luta de boxe, cara. Você ataca ou defende de acordo com o adversário. Hoje, nosso primeiro tempo foi razoável. Tivemos um gol, né? Depois de tanto tempo, fizemos um gol procedeu de jogada de lateral. Sofremos um gol, né, inesperado, pela maneira que foi. E quando fizemos 2-1, nós não recuamos. Tanto que eu tirei um jogador que compõe bem a nível de meio campo e tem sido um dos destaques da equipe, por outro atacante, não por um meia, que é o Leandro, quando eu tirei o Patrick. É assim, eles nos empurraram. Por quê? É um time de grande capacidade, que gosta imensamente da bola. Então nós tivemos um primeiro tempo, eles até com mais posse, que é uma coisa que a gente não faz questão, porque temos uma transição boa, muito boa. No segundo tempo, nós ao momento subimos a equipe um pouquinho, porque no primeiro tempo houve defeito e foi marcado, e foi treinado, foi explicado, tanto na marcação do Raul como na marcação do Hiller. Isso nos causou muito problema, porque nós aumentamos muito o campo de ação para tomar a decisão do Dourado. No segundo tempo, nós acertamos isso. No intervalo, o time subiu mais. Nós temos os dados, para você ter uma ideia. O Raul, no primeiro tempo, tocou 41 ou 42 vezes na bola. No segundo tempo, tocou 25. Então, é quase a metade. E esse jogador, conheço muito bem do Vasco, é um jogador que faz diferença. Então, ele jogou muito absoluto, muito na zona de conforto. E nós encurtamos mais segundo tempo e a coisa melhorou. O Abel, você conhece esse torcedor do Inter há mais de 30 anos, né? E acho que você está vendo a euforia que ele está com a possibilidade de um título brasileiro que não vem há 41 anos. Tanto é que você está falando na entrevista e tem um buzinaço aí na Padre Cacique. Você conquistou como técnico os títulos mais importantes da história do Inter, como o Mundial, como a Libertadores, no mata-mata. Qual é a diferença para os pontos corridos? Porque parece que o título tá chegando, mas for ver, tem quase um mês pela frente ainda. Tem todo o mês de fevereiro pela frente. A dificuldade, o principal trabalho é controlar a parte emocional, a parte mental dos jogadores. Enfim, qual é a diferença principal? Não, a parte o emocional foi depois do Grenal, porque ser humano, né? Você ganhar do São Paulo, fora de casa, um resultado como foi, e depois você vai enfrentar um Grêmio que entra em campo absolutamente tranquilo, porque 11 jogos não perdia, e você consegue a vitória, é o normal, é a normalidade do ser humano. Mas nós somos uma equipe que aprendeu a sofrer. Você vê que não deixa, não abdica de atacar, essa coisa toda, mas sabe jogar sem a bola. Hoje encontramos mais dificuldade que nos outros jogos. E como você bem disse, faltam 5, é muita coisa ainda. Mas eles já disputaram 63 jogos. Agora faltam 5, são 450 minutos. Vamos tentar nos comportar da melhor maneira, porque não tem jogo fácil. Não tem jogo fácil. Então, é importante para todo mundo, é importante para o torcedor, é importante para o clube. Eu bati na trave, não tão próximo, porque nós tínhamos ganho a Libertadores, também fui vice-campeão aqui, antes do Muricy, também aquele famoso jogo do Corinthians, né? Ficou lá por 3 pontos. Então, é tipo esses 11 jogos do Grenal. Então, nós queremos fazer isso para oferecer isso a esse clube e ao seu torcedor. Mas você foi muito claro, cara, são 5 jogos. E hoje, como estamos numa liderança já há algum tempo,
fica um clube a ser batido, entendeu? Então, é ter muita seriedade, continuar trabalhando, continuar acreditando e pensar, jogar jogo, tem sido assim já há muito tempo. Boa noite, Abel, parabéns pela vitória. Abel, você há pouco usou a metáfora do boxe, do atacar e defender, e dá para ver o seu time se comportar numa metamorfose. Joga de um jeito contra o São Paulo, você adapta para encarar o Grêmio, muda para encarar o Bragantino, e a gente vê atacante fazendo gol, depois meia, goleiro fazendo defesa que pode ser considerada como gol, e isso prova a força do grupo. Constantemente as perguntas para os jogadores são de quais as suas principais ferramentas que fazem com que eles cresçam, porque entra reserva, laterais crescem e tal. Agora eu pergunto para o Abel. Abel, quais as suas ferramentas que você entende que são fundamentais para esse crescimento e esses tantos recordes quebrados que você tem trazido aí? A minha ferramenta é confiar plenamente em todos, e eles já sabem que são jogadores de valor, só podem jogar 11, e não vai ter aquele jogador fixo que entra todo jogo. Isso eles sabem, porque cada jogo com a sua característica. Hoje eu não gostei do posicionamento do Caio. Achei ele um jogador para puxar muito a nossa verticalidade, e o Marquinhos entrou, que está aí há muito tempo que não entra, ou entra um pouquinho e tal. Quem sabe se ele pegou a titularidade, porque ele se comportou muito bem, tanto no aspecto individual como no aspecto tático. Então, acho que o grande segredo é que nós trabalhamos igual, exatamente igual com todos. Não tem distinção, procurando, inclusive, conversar com todos eles. Tem, às vezes, outro dia, o menino, o Pedro Henrique, que é um excelente jogador, uma das grandes joias aí que tem o clube, muitíssimo elogiado aí na seleção de base, titular. Ele perguntou ao meu preparador físico, o Cristiano falou para mim, vai lá dar um papo no Pedro, que ele perguntou para mim se tu não gosta dele. Não tem isso. Aí já eu levei no banco também, a gente vai revezando sempre é o Jussa, para você não ficar sempre naquele grupo. Então, acho que o legal disso tudo é que quem entra ajuda a resolver, ou ajuda a segurar, ou ajuda a mudar o jogo, mas são todos, eles têm que se sentir importantes, porque são todos importantes. Abel, boa noite. A gente vendo de fora enxerga que a corda está muito esticada no Inter, tanto é que quebra um recorde aí de 9 jogos com vitória. Mas ao mesmo tempo a gente vê um desgaste físico também no Inter, apesar de correr até o último minuto, né? Você perdeu o Thiago Galhardo, hoje perde o Dourado. Te preocupa também essa questão física? Você citou agora há pouco a questão do número alto de jogos na temporada. Pode ser um adversário do Inter, como jogar com isso? Pode haver preocupação ali na frente, algum jogo? Como é que vai lidar com essa questão do desgaste físico dos jogadores? Nós temos o jogo quinta-feira, então nós temos um dia a mais. Com certeza todos na quinta vão estar bem. Aí eu não te garanto como eles estarão no domingo. É na outra semana. Ainda bem, é na outra semana, na outra quarta. Então, nós não... Se fosse na quarta-feira, o que o Bragantino nos fez correr, sofrer, essa coisa toda, provavelmente ia ter mais alguma mudança. Mas, a princípio... Inclusive, tem um jogador que, esse aí sim, tem entrado praticamente todos os jogos, nós temos ganho jogos, e no momento do sufoco ele tem entrado. Em momentos difíceis, tem saído muito bem, que é o Lindoso. E tenho me rendido a ele, e hoje fez um segundo tempo incrível, tranquilizou muito a equipe, não errou um passe, deu umas roubadas de bola importantíssimas, e com certeza ele já está escalado para quinta-feira. Abel, eu queria te questionar a respeito da postura do Inter como um todo, como instituição, mas também dentro do vestiário. Porque tem chamado a atenção, nesse momento bom do Internacional, um certo silêncio, uma certa cautela.
Após o Clássico Grenal, você elogiando o adversário, hoje contra o Bragantino elogiando o adversário, foi assim também contra o São Paulo, e todas as declarações no Internacional, elas parecem ser meticulosamente calculadas para que não gere nenhum tipo de desconforto para o vestiário. Eu queria que tu explicasse um pouco isso, que postura é essa, qual é a intenção de realmente não desmobilizar, não desfocar o vestiário, e queria te perguntar sobre talvez a única manifestação que saiu um pouco desse tom colorado ao longo dos últimos dias, que foi do Galhardo, depois do Clássico Grenal. O Renato até chamou a atenção dele, deu uma certa crítica em relação à manifestação do Galhardo. É uniforme essa ideia de ter muita cautela também no discurso para não atrapalhar o bom momento, Abel? Sobre o Galhardo, ela foi falado de maneira global. Reuni o grupo e falei que se tivesse cuidado com rede social. E na conversa com o Galhardo, ele não teve intenção nenhuma de falar aquilo como interpretaram. Mas é assim, a rede social. Aquilo que eu falo é aquilo que eu sinto, porque eu me responsabilizo por tudo. Outro dia eu te falei, uma das coisas que os caras alegaram, tem que voltar atrás, lamentavelmente, é que eu tinha dito que o estádio mais bonito do Brasil é o Beira-Rio. Eu mantenho isso até hoje, eu vou manter até morrer. Então, aquilo que eu falo, aquilo não é calculado, não é estudado, e não quero para mim louvor nenhum, quero louvor sim para os jogadores, mas sempre passando, que o clube já passou por situações aqui bem difíceis, bem complicadas, em momentos que pareciam fáceis. Teve um jogo aí que tinha uma disputa entre Inter, Palmeiras e Santos, alguma coisa assim a nível de grupo, aí que apareceu um jogador comendo porco, outro comendo peixe, sei lá. O final não foi feliz. E sempre quando você canta louvores antes de a coisa acontecer, é complicado. Então, se ela acontecer, aí depois a gente vai falar sempre e com muito entusiasmo por ter conquistado. Mas a verdade é que nós não conquistamos nada. Creio, porque você sabe que eu não leio e não escuto, mas não pedi a informação ainda aqui dos meus assessores de imprensa. Nós já estamos praticamente, creio, não sei se matematicamente, dentro dos 4, dos classificados direto para a Libertadores. É o que todo mundo quer, Então, é isso. Não, a gente não joga jogo. Ontem nós vimos o que é o futebol, duas equipes se respeitando, e como aconteceu o título. Tem que parabenizar o Palmeiras, parabenizar o Abel, mas jamais tirar o mérito do Cuca ou tentar culpar, como já me falaram hoje, por aquele lance. Se por acaso o garoto do Palmeiras não vem buscar a bola, ele ia pegar a bola e ia dar para o Marco Rocha. Eu tenho certeza. Conheço o Cuca, já foi meu jogador aqui no Inter. Aí depois quiseram atribuir a ele que o time desconcentrou. Pelo amor de Deus, cara. Sem a mínima chance. Então é isso. Nós estamos indo jogo a jogo. Não tem segredo. Agora, ninguém aqui vai cantar de galo antes, porque não... Acho que não faz o perfil da equipe, não faz o perfil dos jogadores e principalmente do treinador. Abel, o Marcelo Lomba falou muito sobre o acolhimento de você com o grupo do Internacional, que você aceitou rápido, isso foi importante para eles sentirem a confiança. Eu queria perguntar o outro lado disso, a outra versão, como você se sentiu recebido por esse grupo do Inter e o que disse para eles quando chegou, queira ou não queira hoje, está na liderança com uma distância razoável para os vice-líderes e pode, claro, conquistar o Campeonato Brasileiro. Foi a melhor maneira possível, porque eles me conheceram em 2 derrotas consecutivas, onde não teve
eu não tiro de mim a responsabilidade, não. Que eu era o treinador. Mas não mexi em absolutamente nada na maneira de jogar contra o América Mineiro em casa e contra o Santos, na Vila. Depois tivemos aquela vitória contra o América, perdemos, saímos nos pênaltis. E óbvio, o jogador, ele não é mais jogador daquela época lá de trás. Ele tem um nível, uma percepção cultural diferenciada hoje. E todos, então, que no fundo, eles me conheceram em momentos ruins. E eles sempre viram que ia ter apoio. Não sai da minha boca para fora, jogou bem, não merecemos ganhar, jogamos mal, mas tivemos sorte. Vai ser sempre assim, verdade. Mas o meu jogador não tem hipótese, cara. Eu vou defendê-los até o final, a partir do momento que haja recíproca, na verdade, e que trabalhe. Então, depois, foi a última, foi aonde começou essa reviravolta, foi com mais uma vitória e mais uma desclassificação. Eu estava ali apoiando. Eu não saí feliz, 100%? Não. Mas nem a metade eu saí um pouquinho mais. Porque não é qualquer equipe que vai na Bombonera e obriga o Boca a ter que jogar daquela maneira sem encontrar solução para jogar. Foi pena. Foi pena a desclassificação. Sei lá, a gente começa, sempre fica aquele negócio, né? Será que tivesse passado, iríamos estar disputando essa final? Isso, mas em momento nenhum houve ou aconteceu em verdade. Então, como jogador, eles me conheceram nesse momento, eu agora estou conhecendo num momento bom, porque eles estão retribuindo tudo isso, porque eles sabem que pode contar comigo. Parabéns pela vitória, Abel. Duas perguntas. A primeira sobre a situação do Dourado. É óbvio, ele não joga na quinta pelo acúmulo de cartões, mas se o que ele sentiu na coxa acaba preocupando de alguma forma, se já tem um diagnóstico. E sobre o sistema defensivo e a entrega do time como um todo, na hora que o Bragantino acabou atacando. De que forma o senhor acaba interpretando e analisando essa situação de uma entrega tão intensa como foi os jogadores no momento de maior exigência da equipe adversária? Você primeiro quer perguntar duas perguntas, e isso aí já foi dito. É uma equipe que sofre, cara. Uma equipe que encaixou. Para todos nós, o melhor encaixe de zaga seria Moledo, que é um ótimo jogador. Eu tenho uma admiração enorme, tanto que eu botei para jogar. Ele com Cuesta, e surge esse menino, praticamente do nada, e entra e assume com uma personalidade incrível e um entrosamento muito, muito bom com Cuesta. E está tendo uma colaboração de todos, principalmente a nível de meio campo e mais dos laterais. Então, o Inter hoje tem uma defesa firme, mas isso deve-se. Toda boa defesa, ela depende de um bom meio campo. E o ataque também depende do meio campo. Então, é um todo que está funcionando tanto para frente como para trás. Professor Abel, boa noite, parabéns pela vitória. O senhor tem falado muito realmente que recebesse um grupo qualificado de valores, promovesse aí uns jovens, está tudo encaixando. E eu me recorro aqui, professor, à minha árvore da família, aqui atrás. Uma família tem os atributos que, além do laço familiar, existe essa ajuda mútua, né? Quando há uma família estruturada. Num vestiário de uma equipe vencedora, vitoriosa, como tem sido o Internacional, a partir do seu comando, essa característica, o senhor conseguiu implementar rapidamente e também faz falta isso numa equipe vitoriosa? Você sabe quantos títulos eu ganhei? Ganhei não, participei. E nenhum desses títulos, absolutamente nenhum,
eu tinha um ambiente ruim de vestiário. Porque o ambiente ruim de vestiário, ele contamina. O jogador chega de manhã para trocar roupa, aí começa para o colega do lado. Porra, o treinador não me dá chance, o treinador não me põe, não sei o quê. E eles estão entendendo exatamente o que está acontecendo. A resposta que está todo mundo dando e a importância, também já foi respondido isso, que nós damos àqueles que não começam a partida, que não estão jogando. Isso aí é o grande lance. Mas se o vestiário não estiver bom, a gente não vai a lugar nenhum. Não estaríamos aqui com esse número de vitórias consecutivas, em hipótese nenhuma. Então, a luta vai continuar. Quando acontecem esses momentos, nós não entramos em campos pensando, mas nós temos que saber que em algum momento acontece uma situação adversa. E nós vamos ter que estar preparados para elas. Porque lutar, nós vamos lutar até a última partida contra o Corinthians. E é isso, galera. Esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal.